Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar de Mbappé? O canal MyFoot está te contando aqui nessas últimas semanas como é que está a situação da novela Mbappé PSG, que deve se prolongar até o final de agosto, começo de setembro. Você já ouviu aqui em outros vídeos a explicação, né? Por que o Mbappé quer esperar pelo menos até o início de agosto para começar a se movimentar através do seu staff? Ele tem aquele bônus para receber no começo do mês, 40 milhões de euros. O PSG, nesse momento, está esperando uma definição por parte do Mbappé se ele pretende estender o contrato, se ele quer ser negociado agora. Tá toda uma novela sendo construída a cada dia e o Real Madrid tá ali, ó, só de espera, só de camarote aguardando, principalmente para o mês de agosto, para aí sim começar a tentar entrar nessa história e tem dinheiro para contratar também, te contei em vídeo recente aqui do canal MyFoot. Mas vamos lá. O Mbappé jogou o primeiro amistoso do PSG na temporada, o PSG ganhou do Le Havre, que disputa a primeira divisão do futebol francês. O Mbappé jogou a partir dos 25 minutos do segundo tempo, foi quando ele entrou em campo, jogou bem, atuou mais pelo lado esquerdo do ataque, se movimentou bastante e fez o gol. Fez o segundo gol, vitória do PSG por 2-0, gol do Mbappé no último minuto. Mas isso não significa que ele vai continuar no time do Luiz Henrique, muito pelo contrário, tudo indica que dessa vez haverá a transferência para o Real Madrid. E por que ele precisa do Real? Por que o Real precisa dele? Antes da gente colocar o Mbappé nesse time do Real Madrid, vamos tentar entender como que o Ancelotti pode trabalhar esse time do Real Madrid sem o Benzema a partir de agora. Primeiro, numa situação em que ele não tenha o Mbappé, que é o que vai acontecer nessa pré-temporada. Ele vai começar esse trabalho ainda sem contar e sem ter a certeza, né, da presença do Mbappé. Então, ele deve mudar o jeito de jogar do Real Madrid. Aquele clássico 4-3-3 do Real Madrid deve ser alterado. Ele chegou a alterar o esquema tático na temporada passada mesmo, né? Em alguns jogos ele acaba, por necessidade, tendo que mexer aqui ou ali. Muitos jogos até ele atuou num 4-4-2, com o Valverde ali aberto pela direita quando ataca, mas também fechando ali na marcação quando o time está se defendendo. Então não é, claro, um esquema tático sem mobilidade, é um esquema tático que não pode ter qualquer tipo de alteração. Isso não é de hoje nesse Real Madrid do Carlo Ancelotti. Mas é aquele 4-3-3 que é o esquema tradicional, é o esquema que ele vem trabalhando como o esquema padrão do Real Madrid, isso deve ser alterado. Eu vou te explicar por quê. Ele não deve ter muita alteração ali na zaga, né? Porque ele deve manter ali o Courtois, tem o Carvajal, o Mendy do outro lado, agora tem até o Fran Garcia, né, como opção para o Mendy, que foi um problema na lateral esquerda na temporada passada em alguns momentos da temporada. Ali no miolo de zaga, o Militão com o Alaba, com o Rudiger também ali podendo fazer uma participação ou outra. Tem esse miolo de zaga e esse quarteto de zaga meio que já definido o Real Madrid. A partir do meio campo, aí já temos mudanças. Por quê? O Real Madrid fez uma contratação de impacto, uma contratação de um jogador que chega para ser titular, que é o Jude Bellingham, o jogador inglês que veio do Borussia Dortmund, e o Ancelotti já adiantou que ele deve jogar como um camisa 10. Apesar dele vestir a 5, ele deve atuar mais avançado. Ele tem essa característica, é um jogador de muita qualidade. Ele sabe defender, mas ele tem um ótimo passe, ele sabe fazer os gols, ele sabe dar as assistências. É um jogador especial esse Bellingham e muito jovem ainda. Foi uma baita contratação que fez o Real Madrid. Então ele deve atuar num 4-2-3-1 muitas vezes. Por quê? Ele atua com Kroos e Modric mais recuados, com a opção também dele ter o Camavinga, o Tchouaméni. São jogadores que devem atuar de forma mais defensiva, com o Bellingham, claro, ajudando ali na defesa, fechando a marcação, mas atuando mais avançado, sendo um cara que chega mais à frente. E aí, pelos lados, ele tem o Vini Júnior, de um lado, do outro lado, ele teria o Valverde, né? Deve ser uma opção. Acabou de chegar o Arda Güler, o jogador que chega do futebol turco, é um jogador muito jovem ainda, deve ganhar espaço aos poucos, mas é um jogador que também atua mais pela direita, no meio campo, chega bem à frente também. E aí seria o Rodrigo, essa primeira opção ali mais enfiado na zaga adversária. O Rodrigo, ele é um jogador que faz outras funções nesse ataque, né? É um jogador que vem evoluindo a cada temporada e, a princípio, num esquema desse, ele pode atuar ali na vaga do Benzema. Então seria um 4-2-3-1, com Vini e Valverde, com o Güler também podendo atuar, e o Bellingham fazendo esse jogador de meio ali, mais centralizado nesse meio campo, e o Rodrigo mais à frente. É um time muito bom. O Real Madrid agora também contratou o Rossello,
que era do Espanhol, o jogador que já tem 33 anos, mas é um jogador que sabe fazer gols. É um jogador que pode ser uma opção também para jogar de centroavante. O Ancelotti, até numa entrevista essa semana, foi perguntado se o Rossello seria o substituto do Benzema. O Ancelotti falou que pode ser, né? Pode ser uma alternativa. Mas a gente agora tem um outro cenário se chegar o Mbappé. Chegando o Mbappé, aí ele pode também jogar naquele famoso 4-3-3 que a gente já está acostumado a ver. Com esses jogadores que eu falei anteriormente, também dá para ele fazer um esquema desse. Só que aí, fazendo esse 4-3-3, o trio de ataque na frente, provavelmente teria que ter o Rodrigo pela direita, aí à esquerda o Vinícius, e aí seria uma opção de ter o Rossello ali como centroavante. O Valverde também pode jogar mais aberto, só que aí o esquema já muda um pouquinho, já deixa de ser aquele 4-3-3 padrão, né, mais tradicional, um 4-3-3, porque o Valverde é um jogador mais de meio campo. Então, com a chegada de Mbappé, aí sim o time poderia voltar a ter esse 4-3-3. Poderia ter o Mbappé pela esquerda, pode ter o Vinícius Júnior pela direita, pode ter uma troca entre esses dois jogadores, pode ter o Rodrigo ali centralizado, pode ter o Mbappé jogando centralizado. Então é um time que pode ter muitas variações. É um Real Madrid que tem muito mais possibilidades agora nessa temporada, apesar de ter perdido o seu homem-gol. O Benzema, claro, vai fazer muita falta, principalmente nesse início. Já percebe-se até no ambiente, né? O Benzema na temporada passada era o jogador mais festejado do Real Madrid, nessa pré-temporada nos Estados Unidos. O Vinícius Júnior é o jogador mais badalado do Real Madrid. E não é para menos, é um jogador que cresceu muito nas últimas temporadas, é um excelente atacante, é muito carismático, então a torcida gosta muito dele. Fala-se muito até na imprensa espanhola de que está começando a era Mbappé, ou melhor, a era Vinícius Júnior. Pode ser, ó, foi até um ato falho meu aqui, pode ser também o início em breve da era Mbappé. Mas enquanto o Mbappé não chega, enquanto não há essa solução para a novela, o Vinícius Júnior vem sendo o cara desse time. Então, um time em que o Ancelotti pode mostrar, né, as variações de jogo dele. O Ancelotti é um treinador que ao longo da carreira mostrou que ele não fica preso a um só estilo de jogo, ele sabe variar bastante. E nesse ano, por ter mais alternativas, por faltar um centroavante de muita qualidade, que era o Benzema ali, que é praticamente insubstituível, ele agora pode fazer variações. Já adiantou que sim, vai variar o estilo de jogo do time. Isso mostra a capacidade desse excelente treinador. Vamos ver até onde vai o Real Madrid nessa temporada. E falando um pouco de Mbappé ainda, olha a curiosidade. A torcida do Real Madrid está tão empolgada com essa situação do Mbappé que começou a pedir nas compras de camisas online, na loja online do Real Madrid, muita gente já vinha pedindo o nome do Mbappé na camisa número 9. O site do Real Madrid bloqueou esses pedidos, não pode. Então quando você vai lá e pede na loja online para colocar o nome, para personalizar na camisa Mbappé, o site não permite. Fica uma mensagem em vermelho ali dizendo que é impossível, que não é permitido. Ou seja, olha, vai ter muita coisa para rolar ainda nessas próximas semanas, até o fim do mês de agosto. Tudo indica sim que o Real Madrid, enfim, vai ter o seu sonho de consumo dos últimos anos com o Mbappé, e agora o Mbappé precisa muito do Real Madrid. Aí, agora que eu chego nessa situação, né? O Real Madrid precisa hoje de um jogador para fazer os gols. Perdeu o Benzema, que era o homem-gol, era o jogador que era o cara que resolvia, né? Era o cara que era abastecido, era o cara que os outros companheiros procuravam. Sempre abastecia o Benzema porque com ele era sempre muita chance de gol. O Real Madrid vai precisar de um cara como o Mbappé, ele pode jogar ali e ser esse homem-gol. E por outro lado, o Mbappé, nesse momento, na minha visão, precisa muito do Real Madrid. O Mbappé já tem alguns anos de PSG e aos pouquinhos parece que, além do clima não estar mais de acordo, não ter mais clima para ele jogar, tá insustentável a situação, ele está precisando de novos ares. Ele está precisando jogar num time maior do que o PSG. Ele precisa de outras conquistas. Ele precisa vestir uma outra camisa, uma camisa pesada. Uma camisa de mais tradição, uma camisa que faça, que o eleve a melhor jogador do mundo, enfim. Porque ele tem essa capacidade, mas no PSG ele acaba ficando realmente meio limitado. Ele chegou a comentar isso numa entrevista recente lá na France Football, o que não pegou muito bem no clube, e é compreensível que não tenham gostado, né? Porque ele falar que ele não é tão reconhecido porque ele está no PSG. Mas cá entre nós, isso acontece. Não é
ele não está falando isso à toa. O PSG, sim, é um time que criou uma grande estrutura, é uma camisa muito forte do futebol francês, mas em nível europeu, em nível mundial, ainda faltam conquistas, ainda falta esse PSG crescer mais. E o Mbappé está precisando de um novo ambiente, e um ambiente onde ele tenha, né, uma repercussão ainda maior do futebol dele. Essa é a minha visão. O que você pensa dessa chegada do Mbappé ao Real Madrid? O que você pensa desse novo Real Madrid do Ancelotti 2023-2024? Conta aqui nos comentários. Tchau!